Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Sena, aqui da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, membro desta casa desde agosto de 2018, e eu quero te contar uma história muito interessante. Olha, eu entrei naquela sala, era uma sala bem simples, e o que eu encontrei ali era um pastor bem jovem, mas muito incendiado por aquilo que Deus ainda iria fazer na vida dele. Quando eu cheguei lá, ele estava tirando os livros da caixa, ia me perguntando algumas coisas sobre a minha vida, de alguma forma para que a gente pudesse ter alguma conexão para os próximos anos, né? Eu lembro, em um dos cultos, o pastor Juan ele trouxe o tema dízimos e ofertas, e ele foi pregar sobre isso. E é interessante porque geralmente a gente só ouve falar desses temas no momento mesmo do dízimos e ofertas, mas ele quis trazer uma direção muito clara acerca disso. E para mim um tema absolutamente normal, super cotidiano da igreja, mas interessante que no apelo final eu vi muita gente chorando. E aquilo foi tão interessante que eu pensei, engraçado, geralmente a gente vê pessoas chorando quando é uma mensagem sobre arrependimento de pecado, sobre restauração familiar, mas sobre dízimos e ofertas, de fato eu tive muita convicção de que Deus estava atuando em todos os aspectos da nossa vida cristã, mas com uma profundidade indizível. Nós trabalhamos muito, né? Mas o mais interessante é que mesmo quem fazia grandes movimentos, por exemplo, o pastor Juan, que estava pregando todo domingo, que estava evangelizando, que estava fazendo classe de integração, que estava fazendo café conexão, que estavam visitando os membros antigos, batizando novos membros, também era o mesmo pastor Juan, que estava comigo limpando uma sala de livros, tirando poeira de livros antigos, nos ajudando a pintar uma sala onde seria o novo administrativo. Então o primeiro ano da PIB resumiu muito nisso, né? Se resume muito nisso, em trabalhos no desrespeito ao avanço do reino da pregação do evangelho, em batizar pessoas, em discipular pessoas, mas ao mesmo tempo um trabalho muito intenso nos bastidores. O primeiro ano se resumiu nisso. No primeiro aniversário da PIB-BH, em que nós estávamos aqui, o pastor trouxe uma mensagem sobre igreja monumento versus igreja movimento. Isso foi tão interessante porque, de certa forma, eu cheguei aqui na primeira igreja por causa do monumento, por causa da história, por causa daquilo que se contavam sobre a PIB, né? E ao longo desse tempo eu vi muitas pessoas também chegando na igreja por causa disso. Mas essa mensagem foi tão importante porque ela estava nos despertando para algo maior, para que nós não vivêssemos aqui dentro apenas no saudosismo dos tempos passados. Lógico, o passado a gente precisa honrar, a gente precisa celebrar aquilo que nós vivemos, mas também a gente precisa avançar. Então a mensagem do pastor era nesse sentido. Ok, vamos celebrar aquilo que nós já fizemos, mas vamos olhar para o que ainda precisa ser feito. Nós somos uma igreja movimento, apesar de termos um monumento físico muito admirável e por termos um monumento histórico também muito admirável, a gente precisa olhar para frente, né? A gente precisava avançar, olhar para o passado, achar ele bonito, maravilhoso, mas ser muito mais incendiado por aquilo que ainda viria. No nosso segundo ano, segundo semestre, nós já estávamos aplicando de uma forma mais palpável essa cultura familiar, né, da igreja, que nunca se perdeu, mas eu estou citando isso porque no segundo semestre nós começamos uma série de mensagens chamada Casas que Transformam a Cidade. E a ideia era o seguinte, a cidade ela é transformada a partir de casas saudáveis. E casas saudáveis, casas que têm o reino de Deus, elas vivem isso a partir daquilo que é ensinado nas igrejas. Então, o nosso intuito naquele momento era encharcar a nossa igreja de todos os princípios bíblicos, e ali a gente falava sobre santidade, sobre generosidade, sobre perdão, sobre finanças, sobre fruto do Espírito, de modo que a igreja encharcada desses princípios, cada um poderia levar isso para suas casas. E eles vivendo isso nos seus lares poderiam transbordar nos seus ambientes, seja de trabalho, seja no ambiente escolar, seja no ambiente social, seja com seus outros familiares, de modo que dessa forma a cidade seria alcançada, a cidade seria transformada. Lidávamos
com a igreja nessa perspectiva. Essa é a nossa casa, mas dentro dessa nossa grande casa, que é a primeira igreja batista de Belo Horizonte, existem várias casinhas, né? Existe a sua casa no seu determinado bairro, na sua determinada cidade, e você sendo encharcado dos princípios bíblicos, aquela tua realidade também seria transformada. E nós começamos nosso terceiro ano, julho de 2020 a julho de 2021, no auge da pandemia mesmo. Tudo bem que nós fechamos as portas físicas da igreja em março desse ano, mas em julho nós ainda estávamos vivendo toda essa realidade e nós estávamos trabalhando uma série de mensagens chamada Entregador de Esperança neste momento. E foi tão interessante porque nós já estávamos assim, meu Deus, até quando isso vai durar? Quando é que a gente vai voltar a se reunir enquanto igreja? Mas não apenas no aspecto eclesiástico, mas quando é que tudo vai voltar ao normal? Quando é que o supermercado vai voltar a abrir? Quando é que os eventos vão voltar a acontecer? Quando é que a gente vai poder visitar as pessoas? Então, Entregador de Esperança foi uma série de mensagens que refletiu muito o que nós vivíamos enquanto igreja. Porque, não, como diz o pastor Juan, não é porque é virtual que não é real. Apesar da gente sentir aquela falta, né, do calor humano, de estarmos próximos das pessoas, o virtual também nos alimentou por muito tempo. E essa esperança, ela não poderia morrer. O período da pandemia foi bem desafiador no aspecto técnico também. Como que nós iríamos fazer essa mensagem chegar a todos os lugares? Porque a PIB é uma igreja multigeracional, então nós não somos uma igreja apenas de idosos, apenas para a nova geração. Nós somos uma igreja que abrange todas as faixas etárias de uma maneira muito intencional. Então não era só fechar as portas físicas do templo, abrir uma live no Facebook ou no Instagram e trazer uma mensagem. A gente precisava levar todo o aspecto da PIB BH para os nossos membros, né? Então foi muito desafiador porque nós não tínhamos recursos, nós também não tínhamos equipamentos qualificados para poder fazer tudo isso. Mas nosso Deus, ele é um Deus de milagres, nosso Deus é um Deus que ele tira a água da rocha, né? E naquele momento Deus enviou muitas pessoas que tinham vontade, que tinham interesse em ajudar, que tinham certo conhecimento e que muitas dessas pessoas também tinham seus próprios equipamentos e vinham nos ajudar com isso. Em todos os aspectos da igreja, nós tivemos pessoas que entregaram sementes e Deus produziu muitos frutos. A partir de julho de 2021, no nosso quarto ano, a igreja começou a avançar em outros aspectos. Por exemplo, foi a partir do segundo semestre de 2021 que nós produzimos nosso primeiro devocional. E foi maravilhoso, porque nós envolvemos várias pessoas da nossa igreja, né? Então, naquele livro ali, nas páginas daquele livro, está de fato o coração da nossa igreja. E ali nós temos pessoas de todas as faixas etárias. Nós tínhamos devocionais escritos por crianças, mas devocionais escritos por idosos também, de tudo aquilo que eles viviam. Ou seja, ao invés da gente ir na padaria comprar um pão para alimentar a nossa casa, a gente aprende a fazer o pão. A gente faz as fornadas dentro de casa e serve a nossa própria família. Isso foi algo muito lindo na nossa igreja. E nesse quarto ano nós já estávamos nos reunindo presencialmente. Tínhamos voltado do período da pandemia e foi tão interessante porque nós vimos aqui pessoas que começaram a acompanhar a PIB pelo online. E quando as portas se abriram, elas já começaram a fazer parte da nossa igreja. Assim, nós vivemos muitas coisas lindas nesse período, né? Foi um momento muito interessante. E foi muito interessante também porque quando nós abrimos as portas, a quantidade de novas pessoas na nossa igreja foi muito grande, E eu lembro de uma experiência muito interessante. No nosso primeiro culto de retorno, eu toquei algumas músicas que eu já tinha o costume de tocar aqui na igreja, mas uma delas nós não tínhamos o costume de tocar presencialmente, mas que nós começamos a tocar nas gravações dos cultos online, uma música chamada Vitorioso É. E no culto de retorno eu toquei essa música, mas um pouco inseguro, porque eu pensei, poxa, será que o pessoal vai cantar? Será que vai dar certo? Porque a gente só tocou no online. De certa forma, meu coração estava assim, será que as pessoas realmente estavam no online? E quando a gente tocou essa música, toda a igreja cantou, assim, com muita vontade mesmo. E aquilo foi uma prova para mim, não, de fato, realmente, não é porque é virtual que não é real. As pessoas estavam engajadas de verdade, né?
Em 2022 nós tivemos um crescimento exponencial na igreja. Se nós achávamos que que estávamos crescendo no retorno da pandemia, que foi o ano de 2021, em 2022 foi muito maior. Eu me lembro de um dado que nós coletamos ali do cartão Conexão, do número de pessoas que se tornaram membros na PIB, né? E este dado consistia no seguinte: de janeiro de 2022 a julho de 2022, nesse período aí, nós tivemos um crescimento na igreja superior ao que nós tivemos em todo o período de 2021, que já tinha sido grande, mas num período de 6 a 7 meses, 6 meses ali, nós tivemos, ou seja, nós crescemos em meio ano aquilo que nós não havíamos crescido durante 12 meses no ano anterior. E isso foi muito interessante, ver tantas pessoas novas aqui, tantas pessoas ingressando na igreja, não apenas na membresia, mas nos ajudando enquanto servos, né? Nos ajudando a liderar a igreja também, isso foi muito lindo. E, consequentemente, os recursos também começaram a crescer, de modo que a gente pôde fazer muitas melhorias. O ano de 2022 foi um ano de muitas e muitas melhorias mesmo. Em 2021, tínhamos feito a aquisição de uma mesa de som nova, uma mesa digital. Mas em 2022 fizemos muitas outras coisas. Trocamos as caixas de som da igreja, trocamos todo o nosso circuito interno de cabeamento, fizemos a troca do carpete da igreja, isso foi muito legal. E ao final daquele ano a gente pôde fazer um projeto de iluminação e executá-lo. O pastor Juan falava assim: Samuel, acho que a gente vai gastar um ano para executar ele. A gente executou ele com um mês. Foi muito legal. E no último mês de 2022, lá em dezembro, nós ainda fizemos a aquisição do nosso painel de LED. Ele foi instalado e ficou pronto para a nossa cantata de Natal. Eu me lembro, na época, dia 18 de dezembro, final da Copa do Mundo daquele ano, e nós tínhamos aqui um telão de LED maravilhoso para a nossa cantata de Natal. Então, foi um ano de um crescimento exponencial na nossa membresia, mas também um ano de muitos avanços, né? Nesses setores mais técnicos. Crescemos muito nisso. Já no nosso 6º ano, nós também vivemos coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, um período de crescimento muito grande para a nossa igreja. E assim como nós havíamos lançado em 2021 o nosso primeiro devocional, aqui já em 2023 já estávamos lançando o nosso 3º devocional, mas também o nosso primeiro álbum de figurinhas. E isso foi muito interessante, porque nesse ano de 2023 nós trabalhamos uma série de mensagens chamada Pessoas Comuns Vivendo Histórias Extraordinárias. Então foi essa série de mensagens durante todo o ano de 2023. E a ideia é que pudéssemos passar por vários personagens da Bíblia, mesmo aqueles que não eram tão conhecidos, mas que poderiam ensinar pra gente histórias maravilhosas. E a ideia dessa série era justamente isso: conhecermos personagens bíblicos, mas também entendermos que, por mais que nós não sejamos tão conhecidos, famosos, importantes na nossa sociedade, podemos viver histórias extraordinárias com Jesus. E paralelo a isso, voltando ao nosso álbum de figurinhas, por causa do ano anterior, né, 2022, que tivemos a Copa do Mundo e teve o álbum da Copa, que foi uma febre aí com as crianças e os adolescentes, o pastor Juan pensou: poxa, e se a gente fizesse um álbum de figurinhas assim como foi o álbum da Copa, né? Então vamos fazer sobre os personagens bíblicos, para que as crianças da nossa igreja, e não só as crianças, mas os pais também, possam conhecer personagens que não são tão famosos, mas têm muito a nos ensinar. E esse livro, ele foi lançado pela nossa editora Catedral, né? Que a partir da sua mantenedora, que é a nossa ONG Amor que Serve, pôde fazer assim, um trabalho muito lindo. E por falar na nossa ONG, a gente não posso me esquecer como nesse ano de 2023 nós crescemos também, né? Com a aula de inglês, com a nossa escola de música, com o nosso mercado solidário. A nossa ONG, ela teve e permanece muito atuante, né, na nossa igreja, e é uma forma, uma estratégia que o Senhor nos deu para que a gente possa abençoar pessoas não apenas com assistencialismo, mas devolvendo para todas as pessoas o protagonismo da vida delas. Finalmente nós chegamos no nosso 7º ano, né? 2024 e 2025. E aqui eu quero destacar
algo muito interessante. Nós conseguimos realizar um grande sonho, que é a implantação do nosso culto tradicional. Já havíamos sonhado com isso há muito tempo, mas em 2024 isso foi possível. E hoje nós temos um culto muito consolidado, um culto muito forte, e Deus tem nos abençoado muito nesse sentido. Nesse último ano também, a gente teve a aprovação do nosso projeto de restauro, algo que começou lá em 2018, e a gente via lutando, e Deus ia agregando pessoas, muitos que nem da nossa igreja são. Na verdade, da nossa igreja é só mesmo o pastor Juan e nossa diretoria, mas as pessoas externas que têm feito um excelente trabalho, têm se importado conosco. Eles não recebem nenhum recurso da nossa igreja para isso, mas têm nos ajudado de uma maneira muito ímpar, né? Isso é demonstração do carinho de Deus para com a nossa igreja. Quero destacar também a aquisição das nossas poltronas. Já era um sonho também nosso substituirmos os nossos bancos por poltronas mais confortáveis, porque apesar dos nossos bancos serem maravilhosos e refletirem uma linda história da nossa igreja, já não estavam em boas condições de uso, de modo que nem mais tinha como reformá-los, né? E a gente conseguiu essa aprovação para que fizéssemos essa substituição. E nós concluímos esse 7º ano com muita alegria, uma igreja muito viva. Quando nós chegamos aqui, a nossa frequência de pessoas era muito baixa, né? Até tínhamos uma certa quantidade de membros no papel, mas que nem todos viam. E hoje nós somos uma igreja com centenas e centenas de membros, né? E muito disso também devido ao nosso trabalho com as células, uma estratégia que o Senhor nos deu e que nós começamos a implantar lá em 2018 também, e que hoje nós contamos com cerca de 50 células. Um trabalho muito lindo, conduzido por pessoas que amam a igreja, e o Senhor tem nos direcionado dia após dia a vivermos nesse propósito de alcançar pessoas. Cada casa uma igreja, né? E o Senhor tem usado poderosamente tantas pessoas, tantos líderes em treinamento para alcançar mais vidas, né, nos seus ambientes. 7 anos se passaram e cada um deles foi marcado pela graça, pelo cuidado e pela fidelidade do Senhor. Aqui celebramos vidas transformadas, sonhos restaurados, passos de fé dados no impossível. Tudo o que vivemos não é fruto da nossa força, mas do poder de Deus que tem escrito a história desta igreja. Hoje, diante de tudo o que já aconteceu, levantamos nossos olhos para o futuro. Se Ele fez tanto em 7 anos, quanto mais fará nos próximos. Continuaremos sendo uma igreja viva no coração da cidade, apaixonada por Jesus e comprometida em anunciar o Evangelho até que Ele venha. A Ele seja toda a glória, hoje e sempre.